o início da vida adulta. E ele trabalhava principalmente em escritórios de contabilidade, depois conseguiu alguns outros trabalhos como uma espécie de auditor. E aí ele acabou entrando na faculdade de economia e foi conhecendo outras pessoas, foi fazendo networking e as portas foram se abrindo também, né? E aí, enfim, ele trabalhava com o que ele conseguia. Ele tinha alguns bicos também como professor, então ele estudava e, enfim, ajudava os outros alunos que não iam tão bem, né? Enfim, em recuperação, enfim. E aí ele conseguiu uma vaga de professor substituto, enfim. Então, tudo que ele conseguia encontrar para conseguir múltiplas rendas, ajudar em casa, lembrando, né, que ele tinha já era casado, já tinha filhos, ele ia fazendo. Enfim, aí foi prosperando de vida, até que ele começou a só dar aulas e ficar com um emprego de auditor. E nisso ele começou a ter um contato maior com bolsa, porque ele auditava algumas empresas de capital aberto, como a CESP. Então, um dos colegas dele que fez faculdade de economia com ele, trabalhava nessas empresas públicas, enfim, indicou, né, para fazer esse trabalho de controladoria, enfim, meio que controller. Ele aprovava algumas contas de algumas empresas de energia e de saneamento do estado, do município, ele prestava esse serviço. Mas ele não se encontrava ali, porque ele falou, eu não sirvo para ser esse tipo de prestador público, eu quero ter uma vida tranquila no futuro, mas não depender do Estado. Porque eu já vou depender do Estado no futuro, né? Por conta da aposentadoria, eu não posso fazer isso, então eu preciso encontrar um caminho. O cara já previu que o Estado já não ia sustentar lá atrás, que naquela Pois época nem era uma dor de cabeça naquela época. Já era uma dor de cabeça, porque o INSS, de fato, como a gente conhece hoje, ele foi instituído, de fato, com a Constituição de 88. Na época, você não tinha uma contribuição social, né? Era muito mais algumas contribuições sindicais que funcionavam como uma espécie de fundo. Meu Deus. Ou você poderia contribuir para os fundos de previdência privada. Fundos de previdência privada existem desde a época do Império, né? Principalmente para o funcionalismo público. Então, naquela época, tinha a Montepio da família militar, todas as famílias que tinham alguma certa condição contribuíam para esses tipos de fundos de previdência privada. E ele sempre fazia as contas e falava, pô, isso aqui não bate, isso aqui não é bom. Eu não me sinto confortável em entregar o meu dinheiro, o dinheiro do meu futuro, para um gestor que eu nem sei, nem tenho a visibilidade do que ele está fazendo com esse dinheiro, né? Então, ele começou a estudar outras formas de como fazer esse dinheiro render, vamos dizer assim. E pelo fato dele estar auditando esse tipo de empresa, ele começou a ter contato com o mercado de capitais que estava começando na época, né? Então, o Ibov é do quê? De 68, 69, por aí? O mercado Ibovespa, né? começou anterior a isso, né? Ele estava na Corbélia ainda, que fala no livro, né? Isso, ele é de um pouquinho anterior, mas o Ibovespa, como a gente conhece hoje, é do finalzinho ali da década de 60. Então, naquele determinado momento, um dia ele pegou um papel que ele ia assinar, ele ia aprovar os dividendos da antiga Sabesp. Ele falou, cara, o Estado vai receber isso aqui de dividendo. E a empresa tem capital aberto. Por que eu não faço a mesma coisa? Só que ao invés de eu ser um grande dono de um pequeno negócio, eu empreender, né? Por que eu não faço o contrário? Eu seja um pequeno dono de um negócio grande que já está estabelecido. E aí ele teve esse clique e falou, bom, eu vou... Quantos anos, mais ou menos, ali? Ele tinha perto de 30 anos. Mais ou menos a idade que eu tenho hoje, entre 28 e 29 anos. Tem gente ansiosa, porque ainda não atingiu um patamar financeiro antes dos 30, e ele começou aos 30 a investir em ações. E você deu o exemplo hoje, inclusive na live de manhã, que era investir dos 19 aos 26 ali, e a galera que tinha mais de 26, na hora que você falou isso, o pessoal não entendeu muito bem a lógica, começou a se desesperar, o cara fala assim, putz, ferrou, eu tenho 32. Não, olha a lógica que eu falei, Gilo. Você tem duas pessoas. Uma, ela começa a investir desde cedo. Ela começa a investir desde os 19 anos e investe até os 26 anos de idade. Ela investe R$2.000 por mês. Uma outra pessoa não investe nada nessa idade porque está só curtindo a vida. Aí essa pessoa que está só curtindo a vida, quando bate os 26 anos completos, ela fala assim, putz, eu preciso começar a guardar grana. E aí ela investe dos 26 anos até os 65 anos de idade, R$2.000 por mês. Aquela pessoa que começou a investir dos 19 aos 26... ela fala assim, putz, eu não vou mais investir. E não investe mais nada, nunca mais, até os 65 anos de idade. Com rendimento de 10% ao ano. Uma investiu dos 19 aos 26, 8 anos investindo. A outra dos 26 aos 65, 40 anos investindo. Quem vai ter mais dinheiro? Você pensa, naturalmente, você pensa que é a pessoa que aportou aí por mais tempo. 40 anos. Sim. Né? Mas no final das contas, a pessoa que aportou por 40 anos, ela vai ter mais ou menos 900 e poucos mil reais.
A pessoa que investiu durante 8 anos e depois não mexeu mais e deixou rendendo, essa pessoa vai ter mais de R$1 milhão. Então, é muito importante começar cedo. O tempo, né? O tempo. Então, assim, tem gente que está ouvindo o podcast agora e isso daqui mostra o seguinte, mostra que o Barsi é o número 1 do Brasil. Ele começou aos 30, cara. Ele não começou aos 18, não começou aos 20. Ele começou a trabalhar, mas não investir. A mãe dele não criou uma poupança para ele, já tem dinheiro investido. Isso. Então, assim, claro que começar cedo ajuda muito. Então, quando você tiver um filho, você está vendo aqui, pô, faça isso desde cedo. Mas se você está no processo e você tem ali seus 30 anos, 35, 40 anos, cara, ainda dá tempo. O que você precisa é estudar, ter disciplina, ter conhecimento para você tomar boas decisões e depois manter essa capacidade de reinvestir que o Barsi fez e faz até hoje, né? Exatamente. Então, e dá pra ver que é aproveitar que dos possível. 30 aos 40 anos, geralmente é o momento que você está na vida adulta, você para com alguns supérfluos, né? Alguns, né? Alguns. Não generalizar. É bom não generalizar. Mas em que você tende a atingir ali o pico de carreira, né? Um pico de salário que você vai receber durante a vida Tem um adulta. ponto no livro que eu acho muito legal, e isso a gente ouve do Barsi com uma certa frequência, que é o fato de que ele não começou a investir para ficar rico. Ele fala isso algumas vezes no livro. Ele sempre pensou em não voltar a ser pobre. Isso diz muito, Isso é se uma você cabeça parar muito para boa. pensar, porque quando você toma uma decisão pensando em ficar rico rápido, é uma decisão diferente da que você tomaria eventualmente buscando uma solidez, uma previsibilidade, uma perenidade nos seus verdade. investimentos. Então, desde cedo, isso a gente vê até os dias de hoje. Ele não está atrás daquela ação que vai dar a porrada. Ele não quer saber disso. Ele compra aquela ação que reúne alguns fatores, algumas características que se encaixam justamente nesse modus operandi dele, que é ter a segurança do principal e ter um rendimento através de dividendos ao longo do tempo. Ele não quer que esse fluxo se interrompa. Por quê? E é curioso, né? A gente fala do Barsi, o Barsi hoje com 83 anos continua investindo para o longo prazo, Longo prazo. que é uma loucura. Por que vocês acham isso? Porque é uma coisa que eu vejo comum a algumas pessoas. Por exemplo, Warren Buffett está investindo por longo prazo. Eu vejo o Jorge Paulo Lemann, cara, uma vez eu tive a oportunidade de jantar com ele, ele falava como se ele fosse viver mais uns 500 anos, cara, assim, nos projetos que ele investia. Então ele está pensando no longo prazo. Esse meu jovem não, está pensando no ontem praticamente, né? Como que uma pessoa mais velha consegue pensar no longo prazo e como vocês acham que isso daqui é determinante? Assim, o que vocês refletem sobre esse assunto? Eu acho que tem muito a ver com o legado também, porque a história não morre aqui, né? Não morre com ele levando bom dinheiro ponto. pro caixão. Acho que esse é O um dos, Barsi tem esse pensamento um dos fatores. de legado? Tem, bastante. Mas eu não acho que seja só isso. Eu tive, é engraçado que você está falando isso, que eu tive um pensamento parecido, porque o Charlie Munger fez 99 anos, acho que semana passada, não foi? E falaram a mesma coisa, ele continua olhando para o longo prazo. Mas eu acho que é que eles não sabem investir de uma forma diferente. É o que ele fez a vida inteira. Então, e deu resultado. Ele fala, pô, por que eu vou mudar agora? Agora eu vou buscar Funciona, o Magazine Luiza da vez. É interessante você falar isso, porque eles não sabem investir de outra forma. E aí, se você for para pensar, não tem ninguém há tanto tempo assim, com tanta consistência, ganhando dinheiro, que sabe investir de outra forma. Eu não vejo ninguém assim falando assim, não, preciso investir, é rápido, é para eu ganhar dinheiro amanhã, é resgatar, é um trading aqui, ali, etc. Não vejo ninguém fazendo isso mesmo. E tem um outro ponto. Sempre que a gente fala de investimento, a gente está pensando assim, bom, eu vou comprar esse ativo aqui por 10, com a possibilidade de vender ele futuramente por 20 ou dele me gerar uma renda X que venha me prover do jeito que eu preciso. Quem pensa em investimento com a cabeça talvez do Barsi, do Lehman, do Munger, eles pensam muito em não perder, o que é muito diferente. Então, ele vai entrar num investimento onde ele tem uma margem de segurança muito boa e pode ser que leve 2 meses para rentabilizar, pode ser que leve 2 anos ou mais. Ou 10, como na Unipar. Mas ele né? não quer perder, ele tem aversão à perda.